na sua vida. Lembra da música? Se ele não for o primeiro, não adianta. É correr atrás do vento. Não passe os bois na frente do carro, porque ele é Deus. Mas uma coisa eu vou falar com vocês, irmãos. A esperança. Porque Deus, na primeira profecia que ele cita, na profecia mais antiga da Bíblia, ele mostra para você que um dia a violência, o abuso, o adultério, a promiscuidade, a violência, a corrupção, a pedofilia, a pornografia, isso tudo vai acabar no dia. E nós vamos falar sobre isso hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15. Todo adventista, todo bom adventista, ele conhece esse verso, porque é a profecia mais antiga que a Bíblia fala. E vocês ficam nela aí, porque eu quero ler para vocês uma história aqui. Essa história, ela vai ilustrar tudo que nós vamos falar aqui nesta noite. Gênesis capítulo 3, verso 15. Nós estamos falando de esperança. Por isso que cantamos o Ó que Esperança. Deixa eu só abrir aqui. Prestem bem atenção nessa história para que vocês possam entender. Tocar do telefone acordou o casal. Hoje nós vamos falar de família também, irmãos. A minha área, eu gosto de trabalhar com famílias. Trabalho com jovens, mas eu gosto de trabalhar com famílias. A gente de vez em quando é convidado para ir em algumas igrejas para fazer fim de semana. A senhora tomou do fone e escutou uma voz: mamãe. Com o coração disparado no peito, ela segurou o telefone com mais força e pressionou o punho do marido. Alô? Mas seus pensamentos logo se voltaram para a sua filha, que estava dormindo em seu quarto. Mamãe, eu sei que é tarde, mas não diga nada até eu terminar. Antes que você me pergunte, eu andei bebendo sim. Quase perdi a direção e saí da estrada. Fiquei muito assustada. Pensei no tamanho da sua dor se um policial batesse a sua porta para lhe dizer que eu estava morta. Eu quero ir para casa. Sei que você está muito preocupada. Eu deveria ter ligado há dias, mas estava com tanto medo. A senhora tentou falar. A mãe tenta falar agora. Mas em soluços, a voz quase em desespero continuou: por favor, deixe-me terminar. Estou grávida, mamãe. Sei que não deveria estar bebendo agora, mas estou com medo, com tanto medo. O marido, a esta altura, se erguera da cama e foi apanhar o telefone sem fio para poder escutar o que estava acontecendo. Sentaram-se os dois na beira da cama. Eu deveria lhe ter contado, mas mãe, quando a gente conversa, você só fica dizendo o que eu devo fazer. Você lê todos aqueles folhetos sobre como conversar com os filhos, mas só fala. Você não me escuta. Nunca deixa eu lhe dizer como eu me sinto, porque você é minha mãe, acha que tem todas as respostas, mas algumas vezes não preciso de respostas, só quero alguém que me escute. A mulher engoliu o nó que lhe formava em sua garganta e olhou os folhetos sobre a mesinha de cabeceira quando conversar com seus filhos. Estou ouvindo, foi só o que conseguiu dizer. Sabe, lá na estrada, quando consegui controlar o carro outra vez, comecei a pensar no bebê. Então vi o telefone público e foi como se pudesse ouvir você dizer que ninguém deve beber e dirigir. Chamei um táxi. Quero ir para casa. Que bom, meu bem. As mãos do casal se entrelaçaram mais fortemente e ela sentiu que o marido apoiava o que ela estava falando. A voz soluçante continuou: mamãe, acho que eu consigo dirigir. Eu quero ir para casa.
Não, falou ela, espera o táxi, por favor. O silêncio se fez. Depois ela ouviu o barulho de um carro chegando. O táxi chegou, disse a garota. Estou indo para casa, mamãe. E desligou o telefone. O casal, com lágrimas a escorrer pelas faces, atravessou o corredor e se encaminhava para o quarto de sua filha de 16 anos que dormia. Aconchegada entre as cobertas, o silêncio sombrio fazia pesar o ar. Precisamos aprender a escutar, disse ela. Ele, o marido, a virou para que ela pudesse encarar. Vamos aprender. Você vai ver. Abraçaram-se e ela afundou a cabeça no ombro dele. O marido a olhou e então perguntou: você acha que aquela garota algum dia vai se dar conta de que discou o número errado? E a mulher disse ao marido: talvez não tenha sido tão errado assim. Pai, mãe, pai, o que é que vocês estão fazendo? Perguntou a filha com a voz abafada pelo cobertor. Estamos treinando, respondeu a mãe. Treinando o quê? Perguntou a filha. A escutar, disse a mãe bem baixinho. Entenderam essa história? Entendi. Uma garota liga para uma casa achando que é a casa da mãe. Desabafa. Faz um desabafo. Porque a mãe não escutava. A mãe não escutava. E ela faz aquele grande desabafo. E aquele casal agora com a filha no carro, quarto de 16 anos, vai em direção, vê que está tudo bem com a filha, mas aprende uma lição. Temos que aprender a quê? Ouvir. A ouvir, irmãos. Temos que aprender a ouvir. Antes de lermos esse verso aí de Gênesis 3,15, sabe o que aconteceu no Jardim do Éden? Nós até comentamos isso na lição. Os nossos primeiros pais, a primeira família aqui da terra, deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de quem? De Satanás. O cônjuge, irmãos, ele precisa de falar mais. Os filhos precisam de conversar mais. Mas sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Não temos tempo para os nossos filhos. Os filhos não têm tempo para os pais. Chega em casa, na sala, cada um com um computador na mão, ou com a televisão ligada, cada um cuidando dos seus interesses, e estão esquecendo que precisa de ter diálogo, que precisa de ter conversa, que precisa de ajoelhar junto, orar, que precisa de saber como foi o dia de hoje. Eu estou aprendendo sobre isso, irmãos, porque a minha esposa, ela não passa um dia sem me perguntar como foi o meu dia. Eu sou falho nisso. Muitas vezes eu não pergunto. Mas ela pergunta todo dia como foi seu dia. Ela pergunta para mim isso me deixa muito feliz, porque ela preocupa comigo. Isso me deixa feliz. Eu estou aprendendo a perguntar a ela, estou aprendendo a perguntar aos meus filhos, estou aprendendo a ir no quarto dos meus filhos, conversar um pouco com eles. Sabe por quê, irmão? Porque se você não der ouvido à sua família, se você não der ouvido a Deus, você vai dar ouvido a pessoas que são mandadas por Satanás. Tem pessoas que dão ouvido ao melhor amigo. Quem que é seu melhor amigo? Meu melhor amigo é aquela pessoa lá que estuda comigo da escola. Ela é da igreja? Não, ela não é da igreja, não. De qual igreja que ela é? Ela também não sei, não. Mas ela é minha melhor amiga, ela me entende. Toma cuidado com isso, meu querido. Um casal procura um psicólogo que não é cristão. O meu casamento não está bom, não está isso. Sabe o que o psicólogo que não é cristão fala com ele? Separa. Mais fácil. Você não é obrigado a ficar com fulano e ciclano. Mas quando você casou, você fez um juramento para Deus. Você casou. Casamento é coisa séria, irmãos. Quando você vai casar, você tem que pensar em tudo. Não vai casar por impulso, ou porque eu tenho que casar, fazer isso, fazer isso. Não. Case na consciência. Eu vou casar com uma pessoa que eu vou ter que viver para ela até que a morte ou até a volta de Cristo. Mas quando eu casei com ela, ela era desse jeito, agora ela não é mais. Meu amigo, você está um problema seu. Ora a Deus, para Deus mudar o coração dela ou dele. Porque quem muda o coração não é eu, não. Quem muda o coração
coração, é o Espírito Santo. Pede a Ele, joelho no chão, ora, Senhor, mude o coração, mude o meu primeiro. Oração, irmãos, ouvir a voz de Deus. Aí Eva se distanciou do homem e foi para um lugar que era o quê? Proibido. Deus falou com ela, não é aqui nesse lugar aqui, pode nem tocar nessa árvore. Nem toca nessa árvore, não faz isso. Aí a história louca da Bíblia, né? É uma conversa com a serpente, meu amigo. Satanás é tão esperto que ele já mudou a estratégia, irmãos. Se você sair ali na rua, um cachorro falar com você, sabe o que acontece? Você racha fora, você não fica nem perto. Você vai doido, o cachorro está falando comigo, eu nunca vi isso. Mas naquela época, ele usou o quê? A serpente para conversar com ele. Hoje ele não vai usar o animal para conversar com você, porque todo mundo sabe que o animal não fala. Você vai ficar perto do animal. Começou a falar perto de mim, ó, sai porque é Satanás purinho. Porque animal nunca falou, hoje não fala. Houve na Bíblia duas permissões. Na Bíblia, Satanás entrou na serpente e Deus permitiu que a mula de Balaão falasse. Houve uma possessão e houve um dom de fala. Diferente. Por isso você tem que estudar a Bíblia. E agora o que acontece? Agora o homem pecou, está condenado, porque Deus amaldiçoou o homem, falou para a mulher: você vai sofrer agora para ter filho, e você, Adão, você vai comer do pó da terra. Adão, você vai sofrer demais para ganhar o dinheiro do seu sustento. Por quê? Porque você desobedeceu. E Eva, você vai sentir muita dor lá no filho. Por quê? Porque você não ouviu a Deus. Agora eu quero que alguém leia para mim Gênesis capítulo 15, verso 3. Gênesis capítulo 15, verso 3, gente. Vocês fecharam a Bíblia, irmão? Não, você falou capítulo 3, irmão. 3,15, é isso mesmo. Ah, é? Gênesis 3,15. Porém, 3,15. porém, inimizade. Porque eu estou com 18 anos a mais do que eu tinha. Esse. Gente, tem sim, você vai ver no capítulo 15, tem, gente. Exatamente. Essa é a profecia mais antiga da Bíblia, que está se referindo a quem? Satanás não era com Eva. A briga não era com Eva, por quê? Porque Satanás sabia que Eva ia morrer. Porque assim que Eva comeu do fruto, agora o pecado entrou e qual que Deus falou? Comer vai o quê? Morrer. Então não era. A briga agora era com a igreja de Deus. Aqui é uma história. Porém, essa palavra porém é a 7. A mesma origem do nome dado ao filho que Eva teve depois que Abel morreu. Grava isso aí, tá? Isso é importante. Está lá em Gênesis 4, 25. Olha bem. Porém, 7. Inimizade. O que é uma inimizade? Oi? Briga, confusão, ódio. Amizade é legal, né? Mas se na amizade é o contrário. Então, porém, o que? Uma briga, uma confusão, não quero mais, um ódio entre ti e a mulher, ou seja, entre Satanás e a igreja. Aí fala assim: e tu lhe ferirás o quê? Cadê a Bíblia, irmão? Tu lhe ferirás a cabeça. Não é isso que está falando, tá vendo? Vocês estão com a Bíblia aberta e não está não. Porém, na amizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente, depois dos outros, só fala de dois descendentes. Olha bem, fala do descendente de Satanás, que era a serpente, e essa palavra descendente ali, no original da Bíblia, é semente. Semente. Tá semente na sua? Bacana, irmão. Na minha está descendentes e. Oi? Tua semente é a sua semente. Tá vendo? Tem uma tradução que é semente. Preserva o original. A minha não preserva o original, irmãos. A minha Bíblia, ela já fala de descendente. Olha o que ela fala aqui do descendente. Porém, na amizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, que é a descendência da serpente,
e o seu descendente, que é o descendente da mulher, está falando da descendência de Satanás e o descendente da igreja, que é Jesus. Então, semente, hebraico, zerá. Zerá, quando aparece para Satanás, está no plural. Zerá, quando aparece para a mulher, está no singular, uma pessoa. Mas uma semente, irmãos, é uma coisa impressionante, né? Se você jogar uma semente no quintal ali, fazer um buraquinho e jogar ali, ela dá o quê? Uma planta, né? E daquela planta vai dar uma árvore bonita, um fruto bonito, e através daquele fruto você pode tirar nova semente e só aumentando. Está entendendo, irmãos? A semente de Satanás é como a areia do mar, viu, irmãos? Os perdidos. Agora a semente de Cristo, a semente da mulher é Cristo Jesus. Aqui está proferindo o seguinte: o descendente da mulher vai ferir a cabeça de quem? Da serpente. Hebraico suf. Ferir, hebraico suf. Ferir, aniquilar, pulverizar, destruir. Agora, a serpente ia ferir no calcanhar de quem? De Cristo, que era o descendente. Qual que é a ferida mais grave? Uma ferida no calcanhar ou uma ferida na cabeça? Está entendendo? A ferida na cabeça, ela é mais grave. Por que o motoqueiro sai aí e eles põem o capacete? Porque se ele cair, quebrar a perna, arrancar tal, ele não vai morrer. Mas se ele bater a cabeça, é morte certa. Tá certo? É morte certa. Bateu a cabeça, é morte certa. É muito difícil sobreviver. Mas uma perna, não, você corta uma perna e anda. Você já viu alguém andando sem cabeça ali? Existe. Está entendendo? Então, foi proferido isso. Mas então você pode estar me perguntando: ô irmão, mas a ferida que fala aí primeiro é a de Satanás. Por que ainda não aconteceu isso? Depois que fala da ferida de Jesus. É interessante isso, né, irmão? Tinha que ter então acontecido Satanás primeiro. Mas é porque a Bíblia, irmãos, ela foi escrita por quem? Por um judeu. A Bíblia foi escrita por um judeu. E a Bíblia hebraica, ela é lida da direita para a esquerda, diferente da nossa. A nossa Bíblia é lida da esquerda para a direita. Ou seja, a Bíblia hebraica, ela é lida de trás para frente. Então, quando se lê esse texto, a ferida no calcanhar, sufre, ela vem primeiro. Esse é o original. Ela vem primeiro. A ferida de Cristo já aconteceu? Sim. Cristo, ele morreu? Não morreu? Morreu na cruz. Continua morto? Não. Descansou no segundo dia, ressuscitou no terceiro dia e hoje está à direita do Pai. Ferida no calcanhar. Mas e a ferida de Satanás? Quando que vai acontecer? Volta de Jesus. Aí ainda vai demorar um pouco. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, irmão. A de Jesus já aconteceu. A de Satanás ainda não. Abra sua Bíblia agora em Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 9. Talvez é por isso que ainda não aconteceu. Porque Filipenses ainda não foi. Ainda nós não atinamos para Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A sua família tem dobrado o joelho a Deus? Você tem dobrado o joelho a Deus? Seus filhos têm dobrado o joelho a Deus? Você tem dobrado o seu joelho tem calo. O servente de pedreiro ou pedreiro tem calo nas mãos, de tanto puxar uma enxada, uma colher de pedreiro, fazer uma massa, carregar tijolo, carregar brinco. E o cristão?
colocado no joelho? Ou só está colocando almofadinha para ajoelhar? Se colocar almofadinha ainda está bom, irmão, porque o segredo é o joelho, tem que ajoelhar, tem que orar. Quantas famílias estão dobrando o joelho a Deus, irmãos? Não estão dobrando o joelho a Deus, estão orando pouco. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Esta igreja aqui nesse bairro, ela tem que ser luz, ela tem que ser conhecida. Os vizinhos têm que saber que a luz de Cristo está aqui neste bairro, através desta igreja, que tem a mensagem dos 3 anjos, a mensagem eterna, verdadeira. Irmãos, quem estuda a Bíblia, um dia vai vir para essa igreja aqui. Os seus vizinhos sinceros, que estudam a Bíblia com sinceridade, não querendo aproveito para eles, mas sim querendo conhecer a verdade, um dia estarão aqui nesta igreja. Porque não tem como, irmãos. A nossa palavra, ela é verdadeira e ela não tem jeitinho, não. Quando se fala de adventista do 7º dia, não tem jeito para dar. Princípio é inegociável. Os 10 mandamentos é inegociável. Nós estávamos falando ali na classe ali dos mandamentos de Deus. 10 mandamentos, sabe o que é essa 10? O 7 é o número da perfeição. O número 10 é o número da tolerância de Deus. É o mínimo que Deus coloca para você. Você lembra lá de Sodoma e Gomorra? Se tivesse 10 lá, seria destruído. Quantos são os mandamentos? 10. O que ele te pede de dízimo? 10. Tolerância de Deus. Lá quando o povo pecava, que o povo tinha que levar algum cordeiro, se ele não tivesse condição financeira, ele tinha que levar um casal de rolas. Se ele ainda era pobre, que não tivesse condições, ele tinha que levar a 10ª parte de um éfer de farinha. 10 é a tolerância de Deus. Não queira menos. Eu vou guardar 9 mandamentos. Não, Deus não aceita isso. Deus não aceita guardar 9, Deus aceita guardar 10, porque é o mínimo que Ele pede de você e de mim. E se você parar de ouvir a voz de Deus, como Eva e Adão parou de ouvir, irmãos, a sua vida não vai ser boa. Não vai ser boa, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus prometeu que um dia vai destruir Satanás. Ele vai destruir Satanás. Sabe a certeza, irmãos, que Deus ele vai destruir Satanás? Porque lembra que Eva teve os 2 filhos, Caim e Abel? Abel foi morto. Abel era um tipo de quê? De Cristo. Abel morreu inocente porque o irmão dele ficou enciumado, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. Mas Deus pediu já alguma vez sacrifício de frutas? Jamais. Estuda a Bíblia toda, você vai ver que Deus pede sacrifício de sangue. Sacrifício de sangue. Quando Adão e Eva pecou, e Deus fala lá na Bíblia que ele teve que fazer roupas de pele, algum animal teve que ser sacrificado para tirar a pele dele e fazer roupa para Adão e Eva. Ali já apresentava a morte de Cristo na cruz do Calvário. Não tem sacrifício de coisa de outra. Aí quando Deus pede para você, olha, é os 10, o dízimo é 10%. Aí a pessoa fala assim, não, eu vou pegar meu dízimo, não vou levar para a igreja não, porque a igreja pode fazer alguma coisa que eu não gosto dele, e eu vou dar para alguém. Pô, isso aí foi o que Deus pediu? Não foi? Aí você deixou de ouvir a voz de Deus, e a sua voz foi ouvida aqui como a voz de Nabucodonosor. Você acha que estava demais, o sonho da estátua era o quê? Vários metais. Nabucodonosor construiu assim, fez uma estátua só de ouro, todinha, falou, meu reino não vai acabar não. Meu reino não vai acabar não. Isso acontece com nós. Você acha que sabe demais? Não, Senhor, o que é isso? No tempo que nós estamos hoje, não tem como guardar o sábado não. Isso, irmão. Deus ele te prometeu te sustentar. Como ele sustentou a igreja durante toda a perseguição. Lembra lá? Dos 1200 dias de perseguição. Deus te sustentou. Acredito eu que aqui não tem ninguém passando fome. Está todo mundo bem vestido, olha, com o rosto formoso, não tem ninguém passando fome, irmão.
Sabe por quê? Porque Deus é o seu sustentador. Porque Ele prometeu, sabe o quê? Acabar com divórcio, acabar com brigas, acabar com tudo de ruim que esse mundo oferece, irmãos. E esse dia vai chegar, o dia que todo joelho dobrar a Deus na volta de Cristo. A porta da casa te fecha, o Espírito Santo não vai trabalhar mais porque a porta da casa se fechou. Quem está selado para a vida eterna está selado, quem não está também está perdido e condenado. E aí, na volta de Cristo, na segunda volta, quando Ele for para o céu, passar o milênio, que Ele vai voltar na terra e os ímpios em Cristo vão ressuscitar para ver a glória de Deus, aí neste momento todo joelho se dobrará a Deus, irmãos. Até aqueles que não quiseram nada com Ele vão se dobrar e vão olhar, olha o que nós temos. Mas os salvos estarão voltando com Cristo. Salvos, redimidos. Sabe por quê? Porque não ouviu a voz de Satanás. Porque não ouviu a voz do namorado, nem da namorada, sabe? Não, deixa de ser bobo. Essa igreja sua proíbe demais. Vão namorar ali no escurinho, vão namorar ali em tal lugar. Você vai sair, briga com a sua mãe. A sua mãe é careta demais. Nós estamos vivendo no século XXI. Nós estamos vivendo num século que é avançado, mas nós aguardamos a volta de Cristo desde quando Eva pecou. Os nossos primeiros pais, Abraão, eu quero ser filho. Abraão deu filho, irmão? Deu. Sabe por que Abraão deu filho? Porque Abraão ouviu a voz de quem? De Deus. Amém? Davi pecou, foi lá, se prostituiu com isso, mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele voltou para Deus. E foi considerado um homem segundo o quê? Coração de O Deus. coração de Deus. Está entendendo, irmãos? Os nossos patriarcas, as pessoas lá obedeceram, muitos ouviram a voz de Deus. Sansão, quando ele não ouviu a voz de Deus, o que aconteceu? Perdeu o que? A força que Deus tinha dado para ele, que não estava no cabelo. O cabelo era só um símbolo daquela força. A força, se você ler lá, você vai ver, era Deus quem dava força para ele. O cabelo era só uma questão de obediência, igual o Davi era. E agora ele o que? Brincou com o pecado. Brincou com o pecado, até que uma mulher desvendou o mistério. Aí sabe o que aconteceu com Sansão, irmãos? Cegaram ele. E ele ficou puxando lá o carro, um moinho lá, e o pessoal fazendo chacota. Mas aí ele vai, reconhece, ajoelha, dobra o joelho a Deus e pede a Deus. Pede a Deus. Senhor, não permita que essas pessoas façam isso comigo, nem com o teu povo. E agora lá no templo, ele é colocado nas colunas e ele ora a Deus. Sansão ora a Deus, irmãos. E Sansão agora joga tudo no chão, matando aqueles monte de pessoas que não acreditavam em Deus. Sansão está lá na galeria dos homens da fé, lá de Hebreus 11. Está lá na galeria. Como Noé também está. Você lembra de Noé? É Noé que está? Aprendi isso quando eu tinha 6 anos de idade. Noé estava fazendo o que? Uma arca. Porque Deus falou, Noé, faça uma arca. Aí as pessoas falavam que Noé está ficando doido, é um lunático. Quem nunca choveu na terra, agora vai cair um dilúvio ainda. Nunca caiu nenhuma chuvinha, era só um orvalho. Noé, aí constrói uma arca, salva a sua família. E você tem que agradecer a Noé, porque nós somos da geração de Noé. Salvou. Porque ouviu quem? Deus. Aí você vai lá para Raabe, uma prostituta, que ninguém dá nada, que ninguém está nem aí para a prostituta. E a prostituta está lá numa cidade, e aí manda os espias abrigam aquela prostituta, e aquela prostituta agora é salva, porque ela abrigou o povo de Deus. Ela ouviu a voz de Deus, ela não foi destruída. Aquela prostituta, Senhor, sabe o que acontece? Aquela prostituta está na genealogia de Cristo. Ela é parente de Jesus. Ela está na genealogia de Cristo. Exatamente. É uma prostituta. E muitas vezes a gente fica falando mal da prostituta, fica falando mal das pessoas. Está faltando amor na nossa vida. Está faltando ouvir a Deus. Está faltando ouvir os pais.
Está faltando ouvir o ancião da igreja, está faltando ouvir o diretor jovem, está faltando ouvir o diretor missionário. Está faltando, irmãos, ouvir a direção da escola sabatina. Está faltando ouvir a direção da igreja. Está faltando ouvir os pastores. Pararmos de criticar os pastores, irmãos. Pessoas que falam, mas o pastor só anda de carro zero, enquanto que a igreja está assim assado. Irmãos, você não sabe o que o pastor passou na faculdade de teologia. Você não sabe que ele levanta 5 horas da manhã todo dia e faz uma meditação de 1h30 para poder sair para trabalhar. Você não sabe que o pastor não teve nenhuma aposentadoria como você tem aí, aposentadoria. A aposentadoria dele é diferente das demais aposentadorias. Se ele trabalha na causa, não pode trabalhar em outra coisa. Tem que contentar só com o trabalho da causa. Pastor. E você estudou para ser pastor? Ou você fez pelo menos 4 anos de bacharelado em alguma coisa, 5 anos, para poder falar mal do pastor? Você tem que ouvir mais a voz de Deus. Ouvir as vozes das crianças. Muitas vezes a criança só quer o quê? Sentar no colo do pai. Você já viu quando tinha uma plataforma antes aqui, as crianças subiam e vinham sentar no pé? Aí a diaconisa, mas o diabo ia lá e tirava a criança, meu Deus do céu. A criança quer estar o quê? Junto com o pai aqui, ouvindo a voz de Deus. O que tem? Mas a criança tira atenção. Não, quem tira atenção são os adultos. As crianças falam porque elas não têm o discernimento que o adulto tem. Agora o adulto fala e ele incomoda. Porque eu estou falando aqui agora. Se o outro adulto estiver falando aí, vai me atrapalhar a falar, vai tirar meu. Mas ele sabe que não pode falar, agora a criança não sabe. Amor. Ouvir a voz de Deus. Deixai vir minhas crianças, não os embaraceis, porque dos tais é o Reino dos céus. Reino dos céus, meu querido. Mas se você estudar a Bíblia, se você não estudar a Bíblia, você não sabe isso. Se você não estudar a Bíblia, você não sabe nem quantos mandamentos tem. Você sabe o primeiro mandamento? O segundo, o terceiro, o quarto? Todo mundo, a maioria sabe só o quarto. Mas são 10 mandamentos, meu querido. Tem muitos mandamentos. E os mandamentos de Deus são bênçãos. A irmã vai cantar agora. Enquanto a irmã estiver cantando, você vê se você está ouvindo a voz de Deus ou ouvindo a voz de uma outra pessoa que não é Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus, irmãos. E parar de questionar na sua vida quem é Deus, quem não é, quem não. Se Deus mandou, irmão, não tem negócio. É obediência. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Você não tem nem... A gente não consegue nem imaginar a sabedoria de Deus de ter construído o universo. Nós não constrói nada, a gente só cria, depois de já construiu. Esse banco de madeira, quem que fez a madeira? Deus, através da árvore. Você constrói uma árvore, você planta semente. Por que deu semente? Foi Deus que deu o fruto da semente. Nós não construímos nada, nós só criamos. Nós só construímos, nós não criamos. Deus cria. É diferente, Deus cria. Pode cantar. Cria do nada, né?